Então, oficialmente, boa noite. A gente vai começar um momento muito especial hoje. E o que é essa série? Essa é uma série de 3 aulas em que eu vou falar para você como você vai sintonizar com a própria energia e entender isso que está acontecendo em torno de você. A gente vive num mundo muito louco, totalmente sinestésico. A gente sente as coisas e só reage, porque a gente não sabe reconhecer, não sabe entender de onde vem, não sabe entender o que é meu, o que é de outras pessoas, o que é do ambiente, e começa a carregar as energias com você. Então, você entra num local e se sente ali pesada, e chega cansada em casa porque você entrou naquele local e não estava bom. Você entra, fica toda arrepiada e sente, tem sensações estranhas, conversa com pessoas, depois você já fica mal, porque parece que carregou alguma coisa da pessoa com você. Isso acontece com todo mundo, mas todo mundo, quem não sabe controlar a própria energia. E o que a gente vai aprender nesses 3 dias? Nós vamos olhar os tipos de energia que existem, a do nosso corpo, a conexão com a terra, com o solo, as energias que estão ao nosso redor, que eu chamei de energias de interação, que a gente vai falar no terceiro dia, que são as energias eletromagnéticas, TV, Wi-Fi, antena de eletricidade, antena de alta tensão, torres de alta tensão, tudo isso produz campos eletromagnéticos que vão interferir no nosso campo pessoal, causando alguns problemas aí até de saúde. E a gente vai falar muito mais sobre isso no terceiro dia. E amanhã a gente vai falar sobre as energias de relações entre as pessoas e entre as pessoas e os ambientes. Entender como é que isso acontece, como o ambiente vai interferir na sua saúde, na sua prosperidade, como você, o que existe no mistério das energias de parede, o que que é isso? Quando você mora numa casa, suas emoções, sentimentos vão ficando impregnadas ali naquele local e depois você se muda, outra pessoa vai morar, e as pessoas têm uma tendência a repetir eventos que aconteceram naquele local por causa da energia que fica impregnada nas paredes. Então, vamos falar sobre isso, sobre o que é energia de parede, sobre quais são essas energias da casa, dos ambientes e como eles podem influenciar a nossa vida, e aprender a se defender dessas coisas também, porque a gente não precisa carregar nada com a gente, né? A gente só precisa sentir, saber reconhecer e, a partir daí, ter esse poder de escolha. O que me serve e o que não me serve. E assim a gente vai construindo essa muralha de segurança, sabe? Essa bolha em torno de nós que nos protege do que não nos pertence. Para isso, a gente tem que começar do início, né? Que é o quê? É sentir a própria energia, que é o que a gente vai fazer hoje, se conectar com a energia telúrica, que é a energia do solo, da terra, e poder entender como é que isso funciona e, de forma muito prática e científica e técnica, usar esse conhecimento para você fazer questões, para fazer questionamentos. Por exemplo, tem uma situação que você precisa definir na sua vida e você não consegue achar uma resposta. Então, eu vou te dar ferramentas para você usar o teu corpo para obter respostas baseadas na verdade superior, na verdade suprema, enfim, na energia que vem direto do solo, energia telúrica, mas também a energia divina, é a energia que corre no nosso corpo e a gente vai ter um pouco mais de clareza no final dessa aula sobre como é que isso acontece. Então, antes de mais nada, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Bia do Monte, eu sou terapeuta de ambientes e pessoas, tenho uma experiência nas áreas de fisioterapia, trabalhei alguns anos como fisioterapeuta, né? E eu sou muito curiosa, então eu sempre fico buscando conhecimento e fiz algumas posturologia, dermatofuncional, osteopatia, traumato-funcional e fiz mestrado em motricidade humana na Castelo do Rio, mas aí as coisas foram se modificando e eu acabei mudando a rota do conhecimento. Me afastei da fisioterapia e fui construindo
um outro conhecimento, né? Porque eu fiquei como dona de casa, fui cuidar da minha família, da sociedade que eu tenho com meu marido numa empresa, e a gente foi buscando construir outras coisas. Mas estudar é um vício, né? E então eu acabei adquirindo um pouco mais de conhecimento em áreas que me distraíam, que era tipo um passatempo. Eu gostava de reformar móveis, então eu fui buscar fazer design de móveis, gostava de plantas, aí eu fiz paisagismo e jardinagem, e com aquele período que a gente ficou mais em casa, eu acabei buscando me conectar com uma frequência energética melhor, trazer mais harmonia para dentro da minha casa. E aí, como eu era reikiana há mais de 20 anos, né, agora acho que 26 anos já de reikiana, eu acabei buscando as terapias. Foi quando eu conheci o Feng Shui, a radiestesia radiônica, o Theta Healing, a geobiologia, que são técnicas que harmonizam pessoas e ambientes. E acabei reunindo todo esse conhecimento para trazer até você hoje um conhecimento enxuto e prático sobre como lidar com as energias pessoais e energias telúricas, tá? Eu vou ensinar você hoje como você vai perceber essa energia dentro do seu corpo, reconhecer o que é seu, o que não é, o que você pode carregar de um ambiente e que você não vai levar porque não te pertence. Então, o nosso objetivo hoje é esse. Bom, para a gente sentir os ambientes, antes de mais nada, a gente precisa sentir o próprio corpo, né? E entender como é que funciona isso dentro da gente. Então, nós vamos começar trazendo o nosso corpo para uma sensação de relaxamento. Porque para a gente sentir as energias dos nossos corpos, a gente precisa de duas coisas: de musculatura relaxada e de hidratação. Mas por que isso? Porque se você vai colocar os teus pés no solo e você vai começar a sentir a vibração do ambiente através do seu corpo e entender como é que isso funciona, você vai começar por um princípio. Esse princípio é como é que a energia do solo vai entrar no meu corpo? Como é que eu vou atrair isso? Acontece que o nosso corpo, ele é muito inteligente. A energia telúrica, a energia do solo, ela é muito potente, então ela sobe através dos seus pés, porque ela vai desequilibrando os íons na sua membrana celular. E esses íons vão produzindo eletricidade dentro da membrana, que vão correr através das células dos seus músculos e provocar microcontrações. Micro ou macrocontrações, mas contrações maiores. Então, o que vai acontecer? Essa energia vai provocar um movimento no seu corpo. São movimentos involuntários. Então, algumas vezes, quando você está, por exemplo, na igreja, quando você está meditando de pé, ou quando você está simplesmente distraído de pé, ou passa muito tempo de pé, você vai começar a prestar atenção no movimento pendular que o seu corpo faz. Até falei sobre isso no Stories esses dias. E esse movimento pendular é o resultado dessa sensação da energia telúrica que sobe através do nosso corpo. Essa energia, ela é muito conhecida e ela é comentada pelos cabalistas, comentada por vários livros de teorias de terapias energéticas, justamente é, como sendo uma forma de expressar essa energia que sobe através do nosso corpo e que nos dá respostas à medida que a gente formula perguntas assertivas, positivas, e eu vou dar as dicas aí para você que tipo de pergunta a gente pode fazer e como a gente pode obter respostas através dessa pendulação que o nosso corpo faz. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa ter essa musculatura relaxada para conseguir aceitar esse estímulo e você depois conseguir decodificar essas contrações na forma de movimento. E aí a gente vai começar por um momento muito especial, que é um momento de meditação, que nós vamos fazer uma meditação com relaxamento.
onde a gente vai induzir essa musculatura a fazer relaxamento através de comandos que você vai fazer para você mesma, e eu vou orientando, e a gente vai conseguir chegar num estágio interessante para continuar no próximo passo, que são aprender as técnicas de perguntar para o corpo. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se faltou alguma coisa, uma colinha com roteiro. Então, só lembrando então que o objetivo desse momento é reconhecer o nosso potencial de percepção através dessas energias, tá? Então, o que vai fazer com que nós cheguemos em um ambiente e naturalmente estejamos alerta, no momento presente, captando o que está acontecendo no entorno com consciência e controle, o que é importante. E ainda podendo ter o poder de decisão de forma mais elevada, seguindo esse fluxo de energia. Então, numa dúvida, você pode perguntar para o seu corpo e ele vai te responder sim ou não, de acordo com uma verdade universal. E a gente vai iniciar, então, esse momento de relaxamento. Eu vou pedir, eu não vou botar musiquinha, que musiquinha distrai um pouco. E eu quero que você fique extremamente concentrada nos comandos que vai dar para o seu corpo de relaxamento, tá? Então, para começar, você se senta confortavelmente e inspira profundamente 3 vezes. Inspira fundo, solta o ar, relaxada. Inspira mais uma vez e solta o ar. Inspira e solta o ar. Agora você vai começar a dar comandos de relaxamento. Relaxe o seu couro cabeludo, relaxe sua testa, os olhos, as bochechas, relaxe a sua mandíbula, sinta os dentes afastados, a língua relaxada dentro da boca. Relaxe seu pescoço, solte os ombros, solte os braços, relaxe as mãos, os dedos. Vá soltando costas, abdômen, glúteos, as pernas, os pés. Respire fundo. Agora sinta seus pés apoiados no chão. Sinta os seus pés fincados na terra. E agora você começa a perceber todo o movimento embaixo dos seus pés. Os pequenos animais se movimentando, passagem de água, rachaduras no solo se movendo, as placas tectônicas da Terra, o magma fluindo profundamente na Terra. Tudo isso vibra, tudo isso tem movimento. Inspire profundamente. Agora sinta essa energia sob os seus pés, subindo pelo seu corpo, envolvendo todo o seu corpo. E agora começa a expandir. E vai expandindo,
preenchendo a sua casa, a rua, o bairro, expandindo através da cidade, o país, até envolver toda a terra. E você se torna uma com a terra, e a terra inteira se torna uma com você. Você é parte dela e ela é parte de você. Todas as plantas, animais, pessoas são parte de você agora. Todo grão de areia, toda partícula do ar são parte de você. E agora você compreende tudo. Você aceita e entende tudo. Todos os seus pensamentos são compreendidos por cada ser vivo. Pense no amor. Você é o amor. Veja toda a terra sem necessidades, sem carências, sem urgência, sem pressa. Tudo foi suprido. Agora só a paz, tranquilidade, perfeição, harmonia. Respire profundamente. Aprecie essa sensação. Agora guarde a sensação com você. Respire novamente. Quando você estiver pronto, já pode abrir os olhos. Como eu falei antes, para sentir os ambientes, a gente precisa nos sentir primeiro. Entender do que a gente é capaz. O que eu vou falar agora não é uma novidade. Algumas pessoas já falaram, mas eu ainda não vi nada assim, tudo conectado numa coisa só. Então, eu reuni aqui uma série de testes que nós podemos usar para conectar essa energia e obter respostas. Então, esses testes, eu vou mostrar que eles servem tanto para questões subconscientes, tipo crenças. Vou dar um exemplo. Crenças de merecimento. Eu mereço ser feliz. Então, no meu consciente, eu mereço ser feliz. Mas será que essa é a resposta do meu inconsciente? Então, eu vou fazer uma pergunta e obter respostas através dessa técnica. Então, é para isso que ela vai servir, entre outras coisas. Os testes que eu vou mostrar tanto servem para essas questões do subconsciente, como também para questões práticas no dia a dia. Tipo, você vai comprar uma coisa no supermercado e você não sabe qual é a marca melhor, ou qual é a melhor marca para você naquele momento, né? E aí você pendula para entender como é que está essa frequência, em que frequência você está vibrando, nada do produto um ou do produto 2, alguma coisa assim. Mas a gente pode medir, por exemplo, é, se uma fruta é saudável. Você está vendo que a fruta ali está com um estragadinho, então você pode perguntar: essa fruta é saudável para mim agora? E aí você obtém as respostas. Então, essas respostas, elas são para concretizar uma verdade que
o teu inconsciente já sabe, mas que você não está conseguindo expressar, porque você não consegue trazer isso para o nível consciente. Então, o que que a gente faz? Eu vou te ensinar a decodificar as mensagens do seu inconsciente através dessas técnicas. E como é que elas funcionam? É, Antes da gente falar da técnica, eu preciso mostrar regras importantes. Essas regras são formas de facilitar para que esse teste saia o mais eficaz possível. E existem umas dicas muito interessantes. Uma delas é você massagear a base da nuca. Esse é um ponto reflexo, tá? Então, a gente vai colocar as mãos atrás da cabeça e vai tocar um buraquinho bem ali do alto da coluna, entre a coluna e a cabeça, e esse buraquinho é que precisa ser massageado, tá? Você vai massagear com um pouquinho de força, depois gradativamente vai relaxando, e ele é um ponto reflexo que relaxa toda a musculatura do seu corpo. Então, quando você estimula e massageia nesse local, há uma tendência maior de relaxamento da musculatura do corpo. A outra técnica, a outra dica importante para preparar o seu corpo para os testes é esfregar a região dos rins, tá? Mas esse esfregar a região dos rins é um fator mais psicológico para que o teu inconsciente ache que porque essa região está mais aquecida, você está hidratada, tá? Então, você vai massagear na base, na lateral, na região lombar, e massagear essa região com as palmas das mãos em movimentos circulares, até sentir que aqueceu as mãos. Então, o teu inconsciente vai ser enganado achando que você está hidratado. Você está só passando a perna no inconsciente mesmo. Mas o ideal é você beber água. Então, beba água para manter o nível de líquido dentro das células alto, para que ocorra aquela reação que a gente falou lá no início, que é a hidrólise na membrana celular, que vai fazer as trocas iônicas e vai produzir o impulso elétrico que vai levar o estímulo até os seus músculos, né? E você conseguir realmente ter uma resposta. Então, beba água, mantenha-se hidratado, porque isso facilita as correntes eletromagnéticas, né, percorrerem o corpo, e fazer uma pergunta em voz alta. Essa pergunta também tem algumas regrinhas. A pergunta precisa ser em voz alta, para obter mais segurança. Depois, com o tempo, você pode só pensar, e a resposta já vem. Mas como você está começando, e isso aumenta a sua concentração, né? Então, você pronuncia a pergunta de forma positiva, não use palavras negativas na pergunta, e perguntas com resposta sim ou não. Então, tem que ser perguntas simples, positivas e em voz alta. E o teste, assim, aí quando o corpo começar a se habituar, né, esse ritual todo aí já pode ser dispensado, porque você já vai estar apta a obter essas respostas só com o pensamento, porque você já vai estar mais focada, mais concentrada e obtendo respostas, fazendo perguntas mais assertivas. E o primeiro teste é o teste muscular do indicador e polegar. Eu vou dar dois testes, que são os mais simples, existem muitos outros, e esses testes são super fáceis de fazer. Então, como é que você vai fazer? Você vai unir o indicador e o polegar, tá? E essa união, ela equilibra duas polaridades, tá? Que o indicador, ele leva o meridiano do intestino grosso e o polegar do pulmão. Acho que é isso mesmo, pulmão. E aí, quando você une esses dois, você está formando o mudra do Sol e da Lua, né? E equilibre as polaridades dentro do seu corpo. Então, o que vai acontecer? Você vai tentar afastar esses dois dedos, tá? Você vai tentar afastar esses dois dedos. E você vai convencionar na sua cabeça que toda vez que a resposta for sim, os dedos permanecem unidos, tá? E toda vez que a resposta for negativa, os dedos vão se afastar. Convencionado isso, você já pode fazer uma pergunta. E aí você vai perguntar alguma coisa para sintonizar, alguma coisa que você sabe que não vai mudar, e você pergunta para sintonizar. Por exemplo, meu nome é Bia, né?
Meu nome é Joaquina. Tá na dúvida se, eu estou fazendo, eu sei que eu estou dando a resposta com o meu corpo, eu sei que isso é mentira, então o meu corpo responde, ok. Então você pede para uma outra pessoa fazer a atração dos dedos, tá? A outra pessoa vem e vai puxar os seus dedos enquanto você pronuncia a pergunta. E aí você vai observar as respostas e testa aí na sua casa para ver se elas não são idênticas, porque o nosso inconsciente, ele não precisa nos enganar, né? Porque você vai enganar você mesmo. Só que às vezes, por falta de treino e falta de foco, concentração ali, pode ser que essas respostas não sejam tão assertivas no início. E à medida que você vai treinando, elas vão se tornando mais corretas, mais apuradas. Mas tem que testar com respostas que você conhece e que não vão mudar. Então, à medida que você vai testando, vai melhorando a eficácia das respostas. E aí, depois você pode partir para outras perguntas, né? O teste muscular de pé, ou teste do balanço, ou ainda teste muscular de Goodhart. Esse é o teste mais conhecido. Ele é usado na técnica Theta Healing para fazer perguntas e obter respostas, para testar crenças limitantes. Então, você vai se perguntar: é, eu falei, eu mereço ser feliz, né? Eu mereço ser próspera. Aí você vai responder com o seu corpo em um movimento pendular para frente e para trás. Isso é uma convenção, tá? Sempre que a gente for começar o movimento, você vai convencionar na sua cabeça que para frente é o sim e para trás é o não. Então, quando você for fazer a pergunta, você já convencionou que para frente é o sim, para trás é o não, e as respostas vão vir de acordo com essa convenção, tá? Então, como é que a gente consegue fazer esse teste de forma mais eficaz? A pessoa deve estar hidratada, com a boca úmida, então na hora de fazer o teste, você vai salivar um pouquinho e deixar essa saliva na boca. E de pé, com os pés ligeiramente afastados, com os joelhos meio flexionados, assim, sem estar rígido, e as outras articulações mais relaxadas. Você tem que estar com o corpo relaxado. Então, normalmente, quando eu preciso fazer esse teste, eu dou uma sacudidinha para soltar, né? Soltar o corpo, dobro os joelhos um pouquinho, e aí começa o teste. Antes disso, se você ainda não tem segurança para fazer assim direto, você vai lá, massageia a nuca, bebe uma água, mantém a hidratação durante o dia, se você sabe que você vai usar isso para alguma coisa, ou então bebe um pouquinho antes de fazer, só para ter certeza que você está hidratada, e aí você faz o teste. Que mais que a gente precisa? Antes de começar, é uma técnica interessante também você bater na região do timo. Bater aqui no centro do seu peito, tá? Com a ponta dos dedos durante 30 a 45 segundos. Gente, é um toquinho suave, tá? Não é para bater com força, são toquinhos suaves, toquinhos assim suaves, tá? Que você vai bater durante 30 a 45 segundos, só para despertar o seu corpo. Então, as pessoas mais sensíveis ao magnetismo, elas devem ficar longe do celular e do computador no momento do teste. Por quê? Porque celulares e computadores possuem um campo eletromagnético. Você consegue medir com um aparelhinho ali o tamanho do campo, que às vezes chega a 30, 40 centímetros. Aparelhos de TV também, às vezes, chegam até 1 metro, depende do aparelho. Então, algumas marcas, elas emitem um campo eletromagnético menor que outros. E a gente vai testando, vai descobrindo o tamanho do campo de acordo com a marca. Tem aparelhinhos próprios para isso. Então, pessoas mais sensíveis devem ficar longe do celular e longe de TVs e computadores. É, Você deve se posicionar voltado para o sul. Por que para o sul? Porque dependendo da posição que nós estivermos, se nós estamos abaixo da linha do Equador, o polo magnético mais próximo de nós é o sul. Se estivermos acima da linha do Equador, o polo magnético mais próximo é o norte. Então a gente se volta para o polo mais próximo, tá?
Quando a gente estiver de frente para esse polo mais próximo, a gente já pode fazer perguntas. Então, lembrando, de pé, pernas afastadas, faz uma semiflexão no joelho só para relaxar a musculatura, dá uma sacudidinha. Se você sentir necessidade, massageia a base da nuca, bate no timo ou massageia os rins e você faz a pergunta. O que você quer saber? Primeiro, sintoniza uma pergunta certa. Meu nome é Bia. E aí você vê o seu corpo pendular para frente, porque é o que você convencionou como resposta sim. Meu nome é Mariana. Aí você convencionou como resposta não e o seu corpo vai puxar para trás. Isso vai acontecer involuntariamente, independente da nossa vontade. E é só fazer o teste, tá? Só testar. Quando a gente começa a testar e você começa a obter respostas. Às vezes, você vai ter tendência a usar isso como um oráculo. E isso não funciona. Não funciona perguntas sobre o futuro. Não funciona perguntas que não estão sob seu controle. Não funciona perguntas sobre coisas mutáveis. Por exemplo, ah, será que ele está me traindo? Será que meu noivo vai me pedir casamento? Né? Que depende de outras pessoas, não estão sob controle, não são respostas certas, né? Não é uma coisa sólida e estabelecida. Então é melhor evitar esse tipo de pergunta, porque não vai funcionar. Aí depois não vai dizer que a tia Bia não avisou. Então, melhor evitar essas perguntinhas, né? Convencionado, sim, ou não para trás, ok. E aí você pode fazer perguntas sobre crenças para você testar, né? Sobre merecimento, que são as crenças mais comuns, sobre coisas que você acredita desde a infância, tipo coisas que te disseram quando você era criança. Tem uma pessoa conhecida que a mãe sempre dizia que quem nasce pobre morre pobre. Então você pode testar se isso é uma verdade para você. Aí você vai se posicionar e vai testar. É, eu acredito que quem nasce pobre morre pobre. E aí você testa e você vai ver que tipo de resposta você vai obter a partir disso. E assim, você vai perguntando uma série de coisas. Você pode perguntar sobre crenças, o pessoal do Feng Shui, que às vezes tem muita dúvida sobre a questão das portas em diagonal, pode perguntar qual é a direção da porta, se é essa é a certa, se aquela é a certa, se a aplicação do baguá está certa dessa forma, ou você está certo dessa forma, e você vai responder com o próprio corpo, né? Que é super interessante, porque nem sempre você tem um pêndulozinho na mão. Sobre o pêndulo, a partir do momento em que a gente entende que as contrações musculares é que vão produzir o movimento que vai movimentar o pêndulo, a gente tem consciência de que é isso que acontece. Então, o nosso corpo capta as frequências energéticas e, a partir daí, vai transmitindo para todos os músculos e você consegue obter uma resposta, né? Uma resposta codificada através da caneta, que é o pêndulo. Então, é como se você estivesse usando um instrumento para codificar sua mensagem, como uma caneta escrevendo no papel. E a partir daí, você vai conseguir entender que o pêndulo, ele não se move sozinho. Ele se move a partir das contrações musculares do seu corpo, captando as energias telúricas. E fica muito mais fácil a gente lidar com isso aqui a partir desse conhecimento. E, bom, existe um pouco mais sobre o pêndulo do que isso, mas a partir daí você entende que qualquer coisa pode virar um pêndulo. Uma caneta amarrada no fiozinho pode virar um pêndulo, ou se você segurar a caneta com a pontinha do dedo e fizer perguntas, pode ser que ela se mova. O ideal é ter um objeto como esse, um pendente, né, que fica mais fácil obter respostas mais assertivas. E você convenciona, no sentido horário sim, no sentido anti-horário não, ou para frente e para trás sim, para um lado e para o outro não. O mais comum é o sentido horário sim e o anti-horário não. E, bom, para conhecimento mais profundo, sugiro um curso de radiestesia, que
a gente consegue dominar um pouquinho mais essa técnica, que não é tão simples assim. Vai um pouco além de só mover o pêndulo para obter essas respostas. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, e a partir daí que você já entende, né? Como é que você capta essa frequência energética? Como é que isso acontece dentro do corpo, fisicamente, né? Através da física, você consegue entender como as correntes eletromagnéticas passam por dentro do seu corpo, você já é capaz de começar a treinar a percepção dos ambientes. Então, esse é um exercício diário, é um exercício básico mesmo de treino, uma técnica Zaori, usada pelo Alan Lopes no curso de geobiologia. Eu achei super interessante trazer para vocês, porque é uma técnica simples que você pode fazer em qualquer lugar. Então, é um exercício que você pode fazer e ele vai evoluindo ao longo do tempo, à medida que vai apurando a sensibilidade aos lugares. A princípio, você vai escolher um lugar na sua casa que seja mais agradável, que você se sinta mais relaxada, aquele lugarzinho que você vai quando você está doente, que você prefere descansar ali, ou que você está muito cansado e precisa se restabelecer e vai lá tirar um cochilinho nesse lugar. Todo mundo tem um lugarzinho preferido em casa. E você vai buscar esse lugarzinho preferido agora com outros olhos. Você vai sentar nesse lugar ou deitar nesse lugar e começar a perceber o que acontece no seu corpo a partir desse momento. Que sensações você tem aí? Tem formigamento nas pernas, tem uma respiração mais profunda, tem um relaxamento em alguma parte do corpo, ou um aquecimento nas mãos ou nos pés, um aquecimento em alguma parte do corpo. O que é que você sente? Você vai se observar de forma relaxada, sem induzir. Simplesmente você vai lá sentar como sempre ou deitar como sempre e vai ficar atenta às sensações que você tem no seu corpo. À medida que você se acostumar com essa sensação nesse lugar, você vai começar a procurar outros lugares e experimentar esses outros lugares para entender que sensações você tem nesses outros lugares. É diferente daquela que você tinha no lugar bom? E quando você encontrar um lugar ruim, aquele lugar da mesa que você não gosta de sentar, aquele cantinho do sofá que você não gosta, a posição da cama que você não deita, experimenta esses lugares e observa a sensação. Isso você tem que repetir algumas vezes, né, para você se acostumar com a sensação boa e saber reconhecer a sensação ruim quando você estiver no local. Em que isso vai te ajudar? Você vai sair da proteção do seu lar e vai começar a experimentar os lugares bons e ruins por aí, né? Você vai na sua lanchonete de sempre, ou na sorveteria, ou sei lá, num lugar que você costuma frequentar. Você vai olhar lá da porta e vai escolher um bom lugar para sentar. Ah, eu vou escolher aqui um bom lugar. E aí você vai procurar esse bom lugar e vai sentar lá e vai observar. Observa o seu corpo. Que sensação é essa? É parecida com aquela do bom lugar, lá naquele meu lugar preferido? Ou é parecida com aquelas outras do lugar mais ou menos? Ou parecida com aquela sensação do lugar ruim? E você vai começar a identificar lugares bons e lugares ruins com a sua própria percepção, com a percepção do seu corpo. E, bom, você pode ir além, porque essa percepção você está sentindo o quê? Com os seus pés apoiados no chão, mas você pode também sentir através das suas mãos. Então, a gente pode usar as mãos também como recurso de percepção, como um instrumento de percepção. Então, a palma da mão espalmada, você vai experimentar. O melhor teste é esse, né? Experimentar colocar sobre a água. Uma poça de água ou uma quantidade grande de água que você coloque a mão na superfície dessa água e fique tendo a sensação, se encostar mais próximo e mais distante. E você observa a sensação ali na palma das mãos quando você se aproxima da água. Essa é uma forma de reconhecer água subterrânea ou uma água em algum lugar,
um vazamento, uma infiltração, que as pessoas não estejam achando de onde vem. E você consegue, à medida que a sua mão está bem treinada, a perceber onde a água está, de onde ela está vindo, a perceber através da sensação da sua mão. Tá na dúvida? Pergunta para o seu corpo que ele vai te responder. Aqui tem água? E você vai pendular o corpo. Aqui tem água? Sempre positivo, verbalizando e concentrando ali naquele objeto que você quer a resposta, tá? Se você está perguntando se tem água naquele local, você olha para o local ou você visualiza o local e aquilo ali tem que estar bem focado na sua mente para você obter respostas mais assertivas. Então, agora que você já sabe como, já tem uma técnica, uma ferramenta para reconhecer a energia dos locais bons e dos locais ruins, você vai fazer aquela pergunta, né? Então, quando eu entro no local, eu me sinto mal e eu vou carregar aquilo comigo. Como eu faço para me proteger? Você vai simplesmente aumentar a sua frequência vibratória. E como eu faço isso? Como eu posso aumentar a minha frequência vibratória para que a minha energia não se misture com a de outras pessoas e de outros lugares? Você pode sentir, mas não precisa se misturar, né? Você agora já reconhece a sua energia. Você já entende qual é a sua sensação agradável, como o seu corpo reage nos locais agradáveis, como o seu corpo reage na sensação boa. E aí você vai saber discernir o que é seu, o que não é, e o que você está carregando, o que não é seu, e o que você pode dispensar. E como é que você vai conseguir dispensar isso? Aumentando a frequência energética. Como se aumenta a frequência? Primeira coisa, bons pensamentos, boas palavras e bons atos. Você precisa começar a filtrar quem você quer ser, o que está te nutrindo, o que está entrando pelos teus cinco sentidos, o que você está ouvindo, que música é essa que está influenciando na sua frequência vibracional. Porque tem um livro de Masaru Emoto, agora eu não estou lembrando, mas eu vou mandar para vocês no grupo. É sobre a água, vou até anotar aqui. É sobre a frequência energética impressa na água. E ela consegue mudar a conformação das moléculas de água dependendo do som que é emitido, tá? Vou até anotar aqui para mandar para vocês. E à medida que essas moléculas se reagrupam, influenciadas pela frequência do som, elas produzem imagens mais harmônicas, mais simétricas e imagens desarmônicas e assimétricas. Então, você vê que realmente o som tem uma grande influência. Se faz isso com uma água comum, uma água suja, uma água qualquer, imagina o que não faz com o nosso corpo. Então, selecione o que entra pelos seus ouvidos, selecione o que você vê. Você não precisa ver tudo, gente, né, no conteúdo infinito nos Instagrams da vida, né? Você vê de tudo ali. Seleciona quem você está seguindo, seleciona que notícias você está vendo, selecione o que não te serve e abra mão disso. E fica com o que te enaltece, com o que te alimenta, com o que te nutre, o que faz você ter boas sensações. Você não precisa reproduzir o medo, tipo filme de terror. Por que que eu vou estimular dentro de mim a produção de hormônios relacionados ao medo? Por que eu preciso sentir medo quando eu assisto o filme? Não assista o filme. É uma opção, né? É uma opção. Mas você sabe que quando você assiste ao filme de terror, você vai despertar o medo dentro de você e esse medo vai produzir hormônios relacionados ao medo que você está vendo. É como se você estivesse vivendo isso e seu corpo não entende que você está só assistindo um filme. Ele acha que realmente você está passando por aquele momento de estresse. E isso tudo vai danificando as células do seu corpo, vai danificando a função dos órgãos, vai trazendo doença para a sua vida, e não é isso que a gente quer. Cientificamente, a gente sabe que 30% da imunidade
é perdida quando você assiste, enquanto você assiste um filme de terror. Então, você reduz 30% do seu sistema, da função do seu sistema imunológico. Para quê? Né? Então, é uma opção. O que você vê, o que você fala, cuidado com as palavras de baixa frequência, com palavrões, com palavras negativas, com a crítica, com a ofensa, com o desperdício de energia através da fala, com as discussões que não vão levar a lugar nenhum. Se você conseguir abrir mão disso, você ganha muito mais, porque você realmente está abrindo um portal aí de energia positiva na sua vida. Então, usa todos os teus sentidos, atos, pensamentos, palavras, o que você ouve, o que você vê, o que você fala, os alimentos que você ingere, porque os alimentos vão nutrir o teu corpo, então eles também produzem uma energia numa alta frequência, numa baixa frequência. E isso tudo vai influenciar positivamente ou negativamente na saúde. Então, a partir daí, a gente entende que tudo é sintonia, né? Tudo é sintonia. Então, frases, pensamentos, é muito mais útil você ser gentil, cultivar virtudes, fazer o bem ao próximo, a você mesmo. E o que são essas virtudes, que ninguém fala mais em virtudes hoje em dia, né? Dá uma pesquisada aí. Que virtudes são essas? Ética, honra, respeito, né? São coisas que às vezes não são tão estimuladas hoje em dia, porque as pessoas preferem o revanchismo, né? Essa coisa mais agressiva, mas as virtudes elas elevam a frequência do ser humano e você consegue se livrar dessas energias de baixa frequência com mais facilidade. Bom, agora que você consegue se certificar se o que você está sentindo é certo, é errado, ou é real ou é imaginário, através do movimento dos testes pendulares, né, com o corpo, do teste do dedinho lá, ou do uso do próprio pêndulo, que você pode perguntar e obter as respostas, você já consegue codificar essa mensagem que antes estava no seu inconsciente, porque você conhece as respostas baseadas nessa verdade universal, mas o teu inconsciente não permitia que você trouxesse para o consciente e agora você consegue fazer isso através dessas ferramentas. Então, o que que você precisa lembrar a partir de agora? Que ao entrar em um ambiente, você precisa se conectar com o espírito do lugar. O que que é isso? Esse local, ele existe porque ele foi construído. Antes dele ser construído, não tinha nada ali, era só a terra e a energia telúrica. E aí vieram pessoas fazer a obra, e essas pessoas deixaram ali a sua marca, e depois vieram outras pessoas morarem, e elas imprimiram suas emoções nas paredes, e foi construído uma série de foi reunida ali uma série de emoções que vão constituindo esse espírito do lugar. Não é um espírito consciente, é algo que só existe, né? Uma energia de vida ali que existe. E, e o que que é importante? Quando você for entrar no local, sempre entrar com respeito, principalmente se é a primeira vez que você entra lá. Espere ser convidado, peça licença. Se você vai usar a sua percepção para o local, peça licença ao local para usar a sua percepção mentalmente, não precisa pronunciar, né? E uma coisa importante é você entrar sem crítica. Seja gentil e não ter esse juízo de valor sobre o que é bom, o que é ruim, o que está na moda, o que não está, o que é de bom gosto, o que não é, o que você gosta, o que você não gosta. Quando você faz juízo de valor, quando você entra com conceitos, o, você não consegue acessar. Você não consegue ter a sensação, porque você já bloqueou isso.
Então, sempre se liberar desses juízos de valor, deixar a mente aberta, livre, entrar com o coração aberto no local. Isso não quer dizer desprotegido, é só o coração aberto para você receber a frequência energética. E como você já está se mantendo no nível de frequência mais alta, você não vai levar nada com você. Saiu, bate o pezinho na porta, lava as mãos e vai embora, deixando o que não pertence a você lá, né? Leva só o que pertence. Então, então é isso, gente. Esse é o conhecimento que eu tinha que passar para vocês hoje. E amanhã a gente vai falar sobre como a gente recebe a influência energética do ambiente que a gente vive ou trabalha. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algumas técnicas como o Feng Shui, a geobiologia, as influências das ondas eletromagnéticas na nossa saúde, como a gente se proteger, dicas importantes de como usar o celular de forma mais saudável, de como usar o computador, o que que você faz quando você passa o dia inteiro conectado com essas energias, e a gente vai dar algumas soluções e dicas importantes para você proteger a sua saúde. E a gente conversa um pouco mais amanhã, nessa próxima aula.